Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. No nosso encontro de hoje, nós falaremos sobre os primeiros povoadores da Terra. A terceira parte desse conteúdo, mas hoje nós falaremos sobre o período em que viveram esses primeiros seres humanos. Nós estamos falando da pré-história, mas nós vamos falar especificamente da periodização da pré-história e cada um desses períodos. Na primeira parte desse conteúdo, nós falamos um pouco sobre as teorias que explicam o surgimento da vida na Terra, dos seres humanos, né? A teoria do criacionismo, do evolucionismo. Na segunda parte, nós falamos dos primeiros hominídeos, né? Os australopithecus, e falamos do gênero Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, enfim. E hoje nós falaremos exatamente desse período em que viveram os primeiros seres humanos, certo? E esse período que eles viveram é conhecido como a pré-história. E a pré-história, ela tem uma periodização, ou seja, ela tem uma divisão. Então, a fase da história da humanidade anterior ao surgimento da escrita é chamado de pré-história, né? Então esse período anterior à escrita pode ser dividido em 3 períodos pré-históricos, né? Primeiro é o período paleolítico, ou também chamado de o período da pedra lascada. O paleolítico é um termo de origem grega, né, que significa idade da velha pedra, ou seja, palaios significa antigo e litos significa pedra, mas como ficou conhecido para nós, é o período da pedra lascada, o paleolítico, o período da pedra lascada, certo? Esse período teve início com o surgimento do Homo habilis, a primeira espécie do gênero Homo, há cerca de 12 milhões de anos, e vai se estender até aproximadamente 12 mil anos. Só lembrando que nós estamos sempre falando do período anterior ao nascimento de Cristo, né? Certo? Então, o período paleolítico, o período da pedra lascada também, assim conhecido, é um período que vai se iniciar 12 milhões de anos atrás e vai ter seu término aproximadamente por cerca de 12 mil anos. O segundo período é o período neolítico, né? E na tradução mais literal, neo significa novo, lito significa pedra, idade da pedra nova, enfim. Mas também é conhecido como neolítico ou o período da pedra polida. Esse período ele vai ter seu início por volta de 12 mil anos e vai ter seu encerramento lá por volta dos 5 mil anos. E o terceiro período, né, da pré-história é o período conhecido como a Idade dos Metais. Esse período vai se estender de aproximadamente 5 mil anos antes de Cristo e vai ter seu término por volta de 4 mil anos antes de Cristo. E por que 4 mil anos? Porque por volta de entre 4 mil anos e 3.500 anos antes de Cristo, e se tem a invenção da escrita. E como dito, a pré-história é um período que é anterior à invenção da escrita. Porém, essa idade dos metais, ela se estende para além da invenção da escrita, certo? Mas essa divisão aqui também é uma visão do ponto de vista didático, para facilitar a compreensão e o estudo, tá certo? Então, o primeiro período
e falando de algumas características desse período, é o período paleolítico, o período da pedra lascada. É um período em que esses primeiros povoadores, primeiros seres humanos ficaram conhecidos como um povo de cultura caçadora-coletora. Eles eram caçadores-coletores. E por que isso? Porque viviam exatamente da caça e da coleta de frutos, raízes, enfim, é o que vamos ver no decorrer da aula. Então o Paleolítico, ele foi um período muito longo da história da humanidade, né? Os humanos do Paleolítico, eles viviam em grupos e garantiam a sua subsistência por meio da caça, da pesca, da coleta de frutos, raízes e folhas. Eram exatamente por isso que ficaram conhecidos como caçadores-coletores. Os grupos do Paleolítico eram grupos humanos nômades, ou seja, não tinham habitação fixada num determinado local, ou seja, mudavam-se constantemente de acordo com a necessidade, principalmente por conta de mudanças climáticas e, obviamente, a escassez de alimento em um local. E havia necessidade de migrar, de mudar para outro local em busca de alimento, principalmente, né? Então, muitas vezes eles eram castigados por essas condições climáticas, né? E se viam obrigados a essa mudança constante de locais, principalmente em busca de alimentos. É também no período paleolítico, isso por volta de 500 mil anos, que vai acontecer o domínio do fogo. E o domínio do fogo, por esses grupos humanos do Paleolítico, certamente foi uma das maiores conquistas desse período. E por que isso? Porque a partir do domínio do fogo, foi possível suportar o frio, ou seja, vencer o frio. O fogo serve exatamente para aquecer o ambiente, iluminar o caminho por onde os grupos caminhavam ou mudavam um radius de um lugar para outro, a iluminação das moradias, né? À noite, servia também para se defender de animais perigosos e cozinhar alimentos, né? Aí você se pergunta como cozinhar, uma vez que talvez nesse período não tivesse recipientes, né? Acho que de alguma forma eles utilizavam o fogo para facilitar, né, o preparo da comida, né? Então o fogo, o domínio do fogo no período do Paleolítico talvez tenha sido a principal conquista dos grupos humanos do Paleolítico. Outro fator interessante que se faz necessário analisar nesse período do Paleolítico é que no processo do domínio do fogo, pesquisadores supõem que os humanos desse período, a princípio, eles procuravam manter aceso o fogo, e geralmente era provocado de forma ocasional pelas forças da natureza, ou seja, um raio caía e numa árvore e ficava aquela fagulha, enfim. Dessa forma, em algum pedaço de madeira que ficava queimando, então é possível, é provável que a primeira forma de domínio do fogo tenha nesse sentido, de forma bem natural. Obviamente que a partir da relação com o fogo, os grupos humanos desse período procuraram de alguma forma produzi-lo de forma diferente do que essa da natureza. E que forma foram essa? As formas que são apontadas para nós é a forma por meio do atrito, né? O atrito entre dois pedaços de madeira e por lasca de pedra, batendo uma na outra, produzia uma faísca e geralmente incendiava maços de folhas, de material seco. Então essas foram as formas que os homens do Paleolítico encontraram
para dominar o fogo, primeiro do ponto de vista natural e segundo do ponto de vista já de formas que eles mesmos encontraram para produzir o fogo, certo? Obviamente, e não vão ficar nesses métodos, na medida que eles vão tendo a relação com o fogo, eles vão encontrar outras formas, outros métodos, né, de produzir o fogo. Também nesse período, isso vai se dar por volta de 40 mil anos, grupos humanos do Paleolítico vão introduzir como ferramenta o arco e a flecha. Parece assim não de muita importância, mas é de uma importância muito grande, porque quando nós falamos da invenção de um novo instrumento, nós estamos falando de desenvolvimento, de uma nova técnica. Então, se até então os homens desse período utilizavam-se principalmente da pedra, de instrumentos produzidos a partir da pedra lascada, quando você descobre o arco e a flecha, você descobre uma nova técnica e pode facilitar, né, as atividades desse grupo. É possível que nesse período do Paleolítico que vai se iniciar o processo de sedentarização. E o que é isso? Nós não falamos que os grupos humanos do Paleolítico eram nômades, ou seja, que viviam mudando constantemente de lugar para lugar? Então, isso é provável que no final desse período, no final do Paleolítico, alguns grupos vão iniciar um processo de sedentarização. A sedentarização nada mais é que fixar-se num local, num determinado território, ou seja, não vai haver mais necessidade dessa mudança. Eles vão se fixar moradia, habitação num determinado território. Também desse período as primeiras pinturas rupestres. Essas pinturas são encontradas em caverna, que geralmente eram utilizadas, é provável que seja utilizado como algum tipo de linguagem para facilitar a comunicação entre grupos ou entre o mesmo grupo, ou passava informação para um grupo diferente. É possível também que seja no Paleolítico que tenha se iniciado a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Geralmente isso levava em conta, além do sexo, também a idade. Geralmente essa divisão de tarefas era atribuída aos adultos, né? Enquanto os homens caçavam, a atribuição dos homens era caçar, a atribuição das mulheres era coletar, certo? Então, essa divisão de tarefa ficou restrita a esses aspectos. Os homens caçavam, as mulheres coletavam frutos, raízes, folhas, etc. Certo? É também nesse período do Paleolítico, né, que há conjecturas de que no grupo do Paleolítico, que eram caçadores-coletores, os alimentos obtidos eram compartilhados entre os membros do grupo. Ou seja, não havia a preocupação de estocar, de guardar. Tudo que se era conseguido era compartilhado, era dividido, né? E o Paleolítico ele é marcado por esse aspecto, o aspecto do compartilhamento. Pesquisadores apontam que o aspecto que vai marcar o período posterior a esse é o período da estocagem, né, a partir do desenvolvimento da agricultura. Mas nesse período, propriamente dito, é um período que vai ser marcado pelo conceito de compartilhamento dos alimentos, certo? Isso é visto no Paleolítico. Então essas foram algumas características do período Paleolítico. Esse período e tem seu início lá por volta de 2 milhões de anos, 2 milhões de anos atrás, a partir do gênero Homo, mais especificamente a espécie do gênero Homo, conhecido como Homo habilis. Então são algumas características desse período. Esse é o primeiro período da pré-história.
certo? O segundo período é o período neolítico, né? Que é o período dos agricultores e pastores. O primeiro é de caçadores-coletores, o segundo vai ser de agricultores e pastores, certo? No Neolítico, os povos, os grupos humanos desse período iniciaram novos modos de relacionamento com a natureza, ou seja, passaram a interferir diretamente no meio ambiente. Não estava muito mais sujeito às influências da natureza, passaram a intervir na natureza. E como vai se dar isso? A partir do cultivo de plantas e criação de animais. Ou seja, o homem, ele a partir do Neolítico, ele vai aprender, ele vai perceber que plantas são possíveis domesticar, que animais é possível criar, que plantas são possíveis para a manutenção da vida, para ser usada como medicação. Então, no Neolítico, essa nova forma de se relacionar com a natureza vai se dar a partir da interferência dos grupos humanos na natureza. Nesse período, os homens eles deixarão de ser caçadores-coletores para se tornarem agricultores e pastores. Agricultores, porque vão inventar, vão praticar a agricultura, e pastores, porque a partir daí vão criar animais, vão se dedicar à pecuária. À medida também que essas atividades elas foram sendo, de uma certa forma, priorizadas, isso vai fazer com que muitas comunidades agropastoris, né, adotem um modo de vida sedentária. É como nós já falamos anteriormente, né? É esse modo em que os grupos humanos vão se fixar num determinado território, não tendo mais a necessidade de mudança de um local para outro. Então, com o desenvolvimento dessas atividades agropastoris, a sedentarização vai se tornando cada vez mais efetiva. No período do Neolítico, grupos humanos desse período, né, já cultivavam espécies vegetais como o trigo, o centeio, a cevada, o milho, a batata, mandioca e arroz e outras culturas. Por outro lado, os animais criados, domesticados nesse período do Neolítico, podemos destacar os carneiros, as cabras, os bois, os porcos e cavalos, certo? Então essas são características do período Neolítico. Esse novo modo de vida encontrado no Neolítico, que vai se caracterizar principalmente pelo desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e de aldeias, e vão se tornar sedentárias, vai se difundir em tempos relativamente próximos. E isso vai acontecer por diversas regiões do planeta. Então vai haver núcleos de desenvolvimento agrícola na China, no Oriente Próximo, ali no Crescente Fértil, que é essa região da Mesopotâmia, onde hoje tem o Iraque, o Irã, na América Central, na América do Norte, mais especificamente a parte do México. Então essas foram regiões que tiveram, e a presença de desenvolvimento da agricultura
e da criação de animais nesse período do Neolítico, certo? Por conta de todo esse processo de desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da sedentarização das aldeias, esse período ficou conhecido também como a Revolução Agrícola. Esse processo é conhecido como Revolução Agrícola, exatamente porque a agricultura ela vai promover uma série de transformações e de mudanças nesse período, né? Vai tornar o povo sedentário. É provável que essas aldeias, com o desenvolvimento dessas aldeias, essas aldeias vão se tornar cidades, vão se desenvolver, vão caminhar, vão sair da condição de aldeias para a condição de cidades, enfim. Então, é por isso que esse período é conhecido como Revolução Agrícola, certo? É no período do Neolítico também é possível que é nesse período que vá se desenvolver as crenças religiosas, né? E como é que se dá isso? Então, estudiosos, a partir de análise de estatuetas, pinturas em cavernas, sepulturas, peças funerárias, entre outros achados arqueológicos analisados, nesses objetos há indicativos da existência de rituais e entidades religiosas ligados à natureza e à agricultura, né? E esses rituais, essas estatuetas, enfim, estão diretamente ligados com relação à boa colheita, certo? Então é no Neolítico que provavelmente tenha se desenvolvido as primeiras crenças religiosas. A gente fala a gente usa o termo provável, porque à medida que as pesquisas forem avançando, pode-se descobrir que num período anterior a esse tenha tido algo semelhante. Então, como a agricultura é a marca do Neolítico, é o acontecimento mais importante do Neolítico, então a prática da agricultura, ela vai revolucionar a vida humana nesse período. E vai promover uma série de mudanças e inovações desses povos do Neolítico. E quais seriam essas mudanças, né? Nós trouxemos algumas características bem marcantes desse período do Neolítico. Primeiro, a sedentarização, né? Então, uma vez que esses povos, esses grupos humanos passaram a sobreviver do cultivo de plantas e do pastoreio, esses grupos passaram a produzir seu próprio alimento, não necessitando mudar de lugar para outro de forma constante. Então, aos poucos, esses grupos humanos passaram a ser sedentários, ou seja, passaram a se fixar num determinado local. Isso levado por conta da necessidade de cuidar da agricultura e dos animais, né? Certo? Então, esse é um primeiro aspecto dessa revolução, né? A sedentarização. O segundo aspecto, né? O segundo aspecto que vai mudar e vai transformar esse período vai contribuir para a mudança dos grupos humanos, é a questão da habitação, a construção de casas. Pela necessidade de viverem mais próximo dos seus rebanhos e das suas plantações, os povos do Neolítico começaram a construir habitações, começaram a construir casas de madeira, de barro, e no caso aqui é o adobe, que são tijolos feitos de barros, pedra e até mesmo de folhagem seca. Estas habitações elas estão diretamente relacionadas
com o processo de sedentarização dos povos do período neolítico, certo? Então, um período anterior, que era de povos nômades, no Neolítico, os grupos humanos passaram a ser sedentários. E sendo sedentário, se fez necessário o desenvolvimento da construção de habitações. Nesse caso, casas se utilizando dos mais diversos materiais, como já dito, madeira, barro, pedra e folhagem, certo? Um terceiro aspecto desse período, uma inovação desse período, está relacionada com os instrumentos de pedra. Ou seja, no período do Paleolítico, período anterior a este, os instrumentos eles eram produzidos a partir da pedra lascada, ou seja, uma produção bastante rústica, ou seja, e muito rudimentar. No Neolítico, a pedra ela passou a ser polida, ou seja, desenvolver uma técnica de aperfeiçoar a produção de instrumentos a partir da pedra, mas trabalhada de uma forma mais detalhada, né? Então, com a pedra polida, aperfeiçoaram a técnica de moldar os instrumentos, no caso facas, machados, foices, enxadas e pilões. São exemplos de alguns instrumentos produzidos a partir da pedra polida. E a gente pode se perguntar, facão, foice, é exatamente isso. Foice para derrubar a vegetação, a enxada para arar a terra. Nós estamos falando de um período que foi inventada a agricultura, que a agricultura tem processo de desenvolvimento, certo? Então, os instrumentos de pedra, muito utilizados nesse período, ganharam aperfeiçoamento a partir do manuseio desse material, ou seja, a pedra deixou de ser utilizada de forma brusca, como era no período anterior, para ter um tratamento um pouco melhor, certo? Outro aspecto, uma outra inovação do período neolítico é a invenção, talvez nesse período, da cerâmica. Então, se nós estamos falando que o homem passou a ser sedentário, passou a criar animais, a cultivar determinadas plantas que eram utilizadas para a sua alimentação, então vai haver uma necessidade desse mesmo homem, desses grupos humanos, a necessidade de cozinhar, de armazenar alimento, de transportar alimentos. Então, essa necessidade de cozinhar, de transportar, de armazenar alimentos, vai levar o homem a desenvolver a cerâmica. E o que é a cerâmica? É esse processo de moldar a argila, o barro, né? É uma temperatura alta, ou seja, cozinhar a argila, cozinhar o barro e moldar de acordo com a forma desejada. Então, nesse período neolítico que a cerâmica vai ser desenvolvida. Então, recipientes vão ser criados exatamente para armazenar os alimentos. Que os alimentos agora são alimentos que vão se tornar excedentes. Ou seja, no período anterior nós dissemos que os grupos humanos compartilhavam os alimentos adquiridos. Nesse período do Neolítico, é possível que se inicie o processo de estocagem, ou seja, vai se produzir aquilo que é necessário para a alimentação e aquilo que sobra vai ser estocado, vai ser armazenado, certo? Então, é nesse processo da necessidade de armazenar, de transportar, de cozinhar, que vai ser criada a cerâmica, certo? Outro aspecto interessante é que criaram a cerâmica também uma capacidade de suportar e conter produtos líquidos, porque uma vez que é feito de barro, né, havia a possibilidade do recipiente não aguentar, mas a técnica desenvolvida
permitiu que esses recipientes também pudessem conter produtos líquidos, certo? É provável que a peça mais antiga de cerâmica produzida por grupos humanos tenha sido encontrada no Japão. Foi encontrada, até hoje, a peça mais antiga de cerâmica produzida por grupos humanos foi encontrada no Japão. Como disse, é provável que pesquisas posteriores possam encontrar uma peça que seja mais antiga que essa já encontrada no Japão. Mas até o momento, o Japão é o lugar onde se encontrou a peça de cerâmica mais antiga feita pelos grupos humanos, pelo ser humano. Certo? Outra inovação do período neolítico, outra característica, outra inovação que vai transformar a vida dos grupos humanos desse período é a invenção da tecelagem, o desenvolvimento da tecelagem. Então, vários grupos humanos começaram a fiar e a tecer, utilizando principalmente peles de animais e fibras vegetais. Sendo assim, vão surgir as primeiras vestimentas de linho, algodão, lã, que vai ter um aprimoramento bem maior do que no período anterior. Porque até então, as vestimentas dos grupos humanos eram feitas com peles de animais, ou seja, o couro, né? E com a invenção, com o desenvolvimento da tecelagem, né, essas vestimentas vão passar por um processo mais bem elaborado, certo? E por fim, o crescimento da população é um outro aspecto, é uma transformação, uma mudança. O crescimento da população no Neolítico. Obviamente que com a diversificação da produção e a melhoria na conservação dos alimentos, a população vai aumentar, né? E também a população vai passar a viver mais, ter um tempo mais longo de vida, né? Porque vão descobrir plantas e tem propriedades medicinais. Ao invés de consumir um produto só, vão consumir vários produtos. Os produtos, os alimentos não serão mais escassos, ou seja, nós estamos vivendo num período que a produção ela vai servir tanto para alimentar como para ser estocada, né? Então isso vai permitir com que essa população aumente do ponto de vista quantitativo, né? E também quanto à expectativa de vida, ou seja, os grupos humanos do Paleolítico, além de aumentar do ponto de vista quantitativo, vão viver um pouco mais, certo? Então esses são alguns aspectos do período Neolítico, algumas inovações, mudanças, transformações que aconteceram nesse período. Então o Paleolítico é o primeiro período da pré-história, o Neolítico é o segundo período, e o terceiro e último período é conhecido como Idade dos Metais, certo? No Paleolítico, nós falamos que é aquele período dos caçadores-coletores. No Neolítico, nós falamos que é o período dos agricultores e pastores. E na Idade dos Metais, nós podemos dizer que esse período é o período que vai nascer a técnica da metalurgia. Vai nascer a técnica da metalurgia, certo? Então, no último período da pré-história, né, que é esse período da Idade dos Metais, os instrumentos de pedra vão ser substituídos aos poucos pelos instrumentos de metal, certo? Então, é por volta de 5.000 anos antes de Cristo, é bom lembrar isso, todo esse período que nós estamos falando aqui é um período anterior ao nascimento de Cristo. Então, por volta de 5.000 anos antes de Cristo,
as primeiras sociedades do Oriente Próximo começaram a desenvolver a metalurgia, ou seja, vão utilizar de forma sistemática a utilização sistemática de metais para a fabricação dos mais variados objetos. E o desenvolvimento metalúrgico dessa sociedade costuma ser dividido em 3 etapas básicas. A primeira é a produção do cobre. O primeiro metal a ser fundido em larga escala foi o cobre. Esse metal vai ser usado sobretudo para fazer enfeites e utensílios. Era um metal maleável e era trabalhado a frio. E por ser um material mole, o cobre pouco foi utilizado para a confecção de armas e instrumentos agrícolas. Então, o cobre é esse primeiro metal trabalhado pelo homem. E isso vai se dar por volta de 5.000 anos antes de Cristo. O segundo metal a ser trabalhado é o bronze. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os humanos vão descobrir a técnica da fabricação do bronze. Obviamente é um metal mais duro que o cobre. O bronze, ele é um metal que é resultado da mistura do cobre com outro metal que no caso é o estânio. Então, a mistura do cobre com o estânio vai resultar no bronze. E sendo mais resistente que o cobre, o bronze vai ser utilizado na fabricação de instrumentos. Podemos citar aqui espadas, lanças, martelos e muitos outros. Nesse período do desenvolvimento da técnica de trabalhar o bronze que os homens vão aprender, os humanos vão aprender a aquecer, derreter e modelar um determinado metal de acordo com a forma desejada. Agora, a invenção, o desenvolvimento da técnica de trabalhar os metais não vai substituir por completo a utilização de objetos feitos de pedras. Os objetos de pedra também ainda serão usados nesse período da Idade dos Metais, principalmente raspadeiras e pontas de setas que continuaram a ser utilizadas nesse período. É como tem dito em algumas aulas nossas. Um período não acaba definitivamente com o surgimento de um outro período. Influências e práticas de um período anterior vai ser visto em períodos posteriores, certo? E por fim, o terceiro metal a ser trabalhado foi o ferro, a produção de ferro. Então, por volta de 1500 anos antes de Cristo, os humanos aprenderam e desenvolveram a metalurgia do ferro, e que vai ser um metal mais resistente que o bronze. Obviamente, ele vai substituir o bronze na confecção de instrumentos, principalmente instrumentos voltados para a questão militar. O ferro foi o mais difícil de se manusear, foi o metal mais difícil de manusear, pois sua modelagem, a modelagem do ferro exige uma temperatura altíssima e chega a 1.100 graus centígrados, né? Em razão dessa durabilidade do ferro, o ferro vai substituir os outros metais na confecção de ferramentas de guerra, no caso espadas e escudos, nos utensílios domésticos, instrumentos agrícolas como pás, enxadas e arados.
Então, esses instrumentos de ferro vão possibilitar o aumento da produção de alimentos e assim como a defesa dos territórios, ou seja, com a confecção de armas e de instrumentos agrícolas mais resistentes, isso vai possibilitar um incremento na produção de alimentos, certo? E por fim, para finalizar aqui essa parte da Idade dos Metais, na Idade dos Metais que vai ter o surgimento do Estado. Então, na Idade dos Metais, a tradicional autoridade dos chefes de família, que era uma forma adequada para as pequenas comunidades agropastoris, vai se mostrar insuficiente para gerir uma sociedade mais complexa, né? Marcada pelo crescimento do comércio e do aumento da população. É nesse período que vai surgir o excedente agrícola, um surgimento do excedente agrícola e a diversificação das atividades econômicas, vai se criar uma estrutura de poder centralizada, que no caso é o Estado, né? Uma outra mudança importante nesse período, a formação do Estado, é o aparecimento da propriedade privada. A exemplo disso aqui, nas comunidades clânicas, ou seja, em que os clãs que comandavam determinadas aldeias, a terra, as águas e os produtos do trabalho pertenciam à coletividade, né? Nesse novo formato em que o Estado surge, uma determinada elite ligada aos reis e aos sacerdotes passaram a se apropriar de parte das colheitas, assim como das terras produtivas. É nesse período que algumas cidades e estados vão se juntarem, pertencente ou não à mesma civilização, né? Vão dar início à origem de impérios, cidades, estados, e vão dominar, né, muitos outros povos e ampliar seus domínios para outros territórios. Então é na Idade dos Metais que vai ter o surgimento do Estado. E esse Estado, a partir da Idade dos Metais, vai se desenvolver gradativamente até chegar nesse Estado contemporâneo que nós conhecemos hoje. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, falar do período em que viveu os primeiros povoadores, os primeiros humanos, que era o período paleolítico, o período neolítico e a Idade dos Metais, certo? Então, muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, certo?